Muito bom dia para você. Começa agora mais um Band Entrevista. Seja bem-vindo, fique com a gente. E hoje o nosso convidado é o André Ianno, que é economista e vai passar para a gente informações interessantes. Acho que nunca, André, a gente falou tanto de economia nos últimos tempos como agora. Depois de uma pandemia que mexeu com a vida e com o bolso de muita gente, a gente tem que entender um pouquinho e saber para onde a economia está caminhando, para onde a gente tem que seguir para poder organizar as coisas. Dando início a esse bate-papo, André, com relação à economia hoje, o que a gente pode falar a respeito do país, do Brasil, dos estados, falando aí em termos econômicos, como é que está a nossa situação? Vamos lá, Fabiano. Primeiro, agradecer o convite a você, o convite da Band, por estar aqui presente. Sempre muito bom falar, né, e divulgar quanto mais informação financeira, informação econômica para a população, melhor para elas tomarem decisões inteligentes. Olha, sobre o contexto atual da economia, a gente vê algumas pressionando para a parte boa e outras puxando para a desaceleração da economia. A parte boa que a gente fala é que a gente está no momento de recuperação econômica, a gente está abrindo a economia, recuperando toda essa pandemia que você comentou, que machucou demais a nossa sociedade, machucou demais as finanças, as empresas, as famílias. Então, essa abertura é refletida nos dados de crescimento dos empregos formais, que a gente vem aí num crescente nos últimos meses. Mas, por outro lado, Fabiano, que é importante a gente falar que houve, nesse momento também, uma alta muito grande da inflação e para conseguir frear essa inflação, para conseguir colocar ela morna, sem ela crescer tanto, o governo tem que aumentar a taxa de juros. Tá? Ele aumenta essa taxa de juros para conseguir controlar a inflação e, consequentemente, ela tem os efeitos colaterais, como todo remédio, que é desaquecimento da economia. Então, nesse momento que a gente está vivendo, a gente viveu um primeiro semestre muito bom, a gente imaginava que ia crescer menos, cresceu mais, Então, esse segundo semestre que a gente vai entrar agora tem todos esses desafios, Esses desafios de juros altos, inflação ainda em níveis grandes, Então, a gente precisa olhar esses dois fatores para conseguir melhorar o crescimento econômico do segundo semestre, que a gente acredita que ainda não vai ser melhor do que o primeiro semestre, mas ainda assim vai ser melhor do que as perspectivas que a gente tinha em 2021. André, com relação ao que você disse agora, você falou dois assuntos, dois pontos interessantes que a população, de modo geral, tem acompanhado muito. A questão da inflação, da elevação dessa inflação e a questão da taxa de juros também, que influencia em várias questões. Sobre a inflação, a gente vem acompanhando aí e a pessoa que está em casa, ela observa muito o que ela encontra no mercado, o que ela encontra no posto de combustível, o que ela encontra na hora de comprar o gás de cozinha, que são elementos que sofreram aí aumentos que assustaram a população de modo geral. A gente tem uma perspectiva para essa inflação, por exemplo, daqui para o final do ano, porque as pessoas estão assustadas, O poder de compra parece que está ficando menor a cada mês que passa, a cada mês que ela vai comprar ali o que ela precisa para o dia a dia. Sim. Olha, uma notícia boa que a gente pode falar para a população é que essa inflação a gente acredita que ela vai diminuir, Mas é importante, Fabiano, a gente contextualizar um pouco para falar como a gente chegou a esse patamar de inflação alta. Então é importante falar que no momento do Covid, o que aconteceu? Você fechou todas as fronteiras, a economia mundial parou. Quando você para a economia mundial, você teve o que a gente chama de quebra da logística mundial. Então, você teve ali, a gente não abastecia, a gente não se deslocava, então o preço do petróleo foi lá para baixo, Consequentemente, acabou gerando uma deflação, a gente vê ali nos postos de gasolina, o álcool, bem mais baratos que estão hoje. Então, o petróleo chegou a bater por volta de 30 a 40 dólares o barril. Isso naquele momento de paralisação da economia mundial. De lá para cá, no segundo semestre de 2020 para cá, o petróleo sai de 30 a 40 dólares o barril
e vai bater agora na guerra da Ucrânia com a Rússia, mais de $120 o barril. Então você tem um aumento ali de quase 300% do barril do petróleo. E, né, como isso reflete na nossa economia? Na economia brasileira, principalmente, porque a maneira como a gente se desloca, como a gente faz a distribuição dos produtos no Brasil é prioritariamente rodoviária. Então a gente precisa necessariamente de diesel, de gasolina, para conseguir distribuir toda essa mercadoria. Então, retomando, o petróleo sobe 300%, a gente tenta refazer essa recuperação da economia, mas ao mesmo tempo essa economia ela tem esse impacto muito grande das commodities, né? Principalmente as energéticas, como a gente falou do petróleo, mas junto com tudo isso, Fabiano, que colaborou também para esse aumento da inflação, foi também o aumento do trigo, o aumento da soja, o aumento do milho, né? Isso vamos ficar só em algumas commodities agrícolas, né? Mas teve um aumento generalizado em toda a questão alimentícia, né? Então, tudo isso acabou puxando muito a economia brasileira. Desculpa, a economia brasileira não, a inflação brasileira. E, né, só para complementar isso, também tem a questão do dólar. Então, nesse momento de Covid, como as cotações são internacionais, como as cotações dessas commodities são baseadas no dólar, você tem ali um aumento não só das commodities, como também do preço do dólar. Então, isso aumenta ainda mais a pressão inflacionária que a gente teve no Brasil. Por isso que a gente está vivendo isso ainda. Eu acredito que vai, sim, diminuir isso já para o final do ano, no mais tardar em 2023, por conta, como eu falei, desse remédio amargo, que é o aumento da taxa de juros, né? Esse aumento da taxa de juros, no primeiro momento, ela dá uma enfraquecida na economia para conseguir diminuir essa inflação que é muito robusta, né? E é importante também comentar, Fabiano, além, né, que não é um problema brasileiro apenas essa inflação, é um problema mundial que a gente está vivendo, né? Então, a gente está acompanhando os Estados Unidos, Europa, né, a Ásia, né, mas principalmente Estados Unidos e Europa, com dados inflacionários muito grandes, mas com um fundamento diferente do que aconteceu com a gente. Sim, é importante o que aconteceu com as commodities, mas lá teve uma injeção de dinheiro muito maior do que no Brasil. Nos Estados Unidos, os programas de incentivo à economia foram muito maiores do que foram feitos no Brasil e na Europa também. Só nos Estados Unidos, eles injetaram mais de 10 trilhões de dólares na economia. Isso é muito dinheiro, tá? E isso faz com que você, né, Fabiano, comece a comprar mais, você, né, vai trocar de casa, vai comprar um carro novo. Tudo isso aquece muito a economia. Eles fizeram uma medida para recuperar a economia, para voltar a acelerar, mas ao mesmo tempo também, como eu comentei, todo esse consumo, ele acaba também gerando um efeito colateral, que é a inflação. Então agora, lá fora, eles estão começando a aumentar juros para conseguir diminuir esse desequilíbrio, né, de consumo e demanda, né, e, consequentemente, tentar diminuir essa inflação, que é tão prejudicial, principalmente para as camadas mais populares, os vulneráveis, são os que mais são prejudicados com esse crescimento da inflação. O André, não é incomum a gente ouvir a pessoa dizer o seguinte: está tudo caro. Existem produtos, serviços que são influenciados por essas questões que você colocou. Existem produtos, alimentos, enfim, serviços que talvez não deveriam ser tão influenciados por isso. Mas aproveitam, de repente, a carona para justificar o tudo caro, acabam entrando, né, os preços são elevados mesmo que a matéria-prima, o que foi gasto na produção, não tenha sofrido com tudo isso que você apresentou aqui para a gente, e por isso dá essa sensação de que tudo ficou caro? Olha, Fabiano, a gente tem essa sensação, né, de que tudo ficou caro e a gente desconfia, né? Será que realmente isso vale o que custou, né? Os custos, será que, né, foram realmente esses para aumentar tanto, né? Para isso, a gente fala que é importante ter a competição entre os mercados, né? Entre uma padaria aqui, um supermercado ali,
para você conseguir comparar preço e tomar, né, qual que é o melhor, né, para você justamente ajustar isso, para saber quem está cobrando a mais, não fazendo um preço justo, né? A gente consegue fazer essa comparação. Uma outra pergunta que me fazem muito também, Fabiano, é aquela coisa, mas essa inflação ela que, né, essa inflação do governo, ela realmente é verdadeira? Porque no meu dia a dia parece que as coisas subiram mais do que 12%, 10%, né? E aí uma pergunta também importante para a gente destrinchar, Fabiano, porque essa pergunta é muito comum. Então é interessante a gente falar o seguinte: o IBGE, que é o que formula, né, o que faz o IPCA, que é o Índice de Preços Gerais ao consumidor, ele estuda, né, ele pega uma cesta de 100 produtos, que são os produtos mais utilizados pelos brasileiros. Então, arroz, feijão, carne, vai ter um peso maior do que, por exemplo, o cigarro, né? Hoje, por mais que tenham pessoas que fumem, essa parcela é muito menor do que na década de 80, década de 90. Então, ela tem um peso, mas é um peso muito pequeno, né, em comparação ao arroz, ao feijão, como eu comentei, a gasolina. Então, esses produtos, vamos pensar, por exemplo, um produto de luxo, vamos pensar um perfume, ele pode ter tido um aumento muito maior do que o arroz, né? Mas aí você, às vezes, não come mais arroz, você tem uma dieta ali que não vai arroz, que não vai feijão, você sente mais porque você consumiu aquele tipo de produto, tá? Então, voltando, o IBGE ele faz, então ele compõe essa cesta de 100 produtos e ele atribui um peso para cada um desses produtos. Então, os produtos que a população brasileira consome mais vai ter um peso maior do que aquele que é pouco consumido. Por isso que às vezes a gente acha que a inflação, né, que oficial, não é a que reflete os nossos padrões de consumo, né? Que às vezes você consome alguma coisa diferente ali do que está na cesta, tá? Muito bem, André Ianno conversando com a gente neste domingo. A gente vai fazer uma pausa agora, André, e no segundo bloco a gente continua esse bate-papo. Acho que tem muita gente em casa já esperando aquele momento em que eu pergunto para você como é que eu vou organizar minhas contas, como é que eu me planejo para poder não ter tanta dor de cabeça ao longo do mês para conseguir pagar as contas e de repente sobrar um dinheiro para fazer alguma coisa. Então daqui a pouquinho a gente continua falando. A gente vai para o intervalo agora e daqui a pouquinho a gente volta com mais Band Entrevista. Até já! Muito bem, voltamos com o nosso Band Entrevista deste domingo, hoje recebendo André Ianno, economista aqui de São José do Rio Preto. Falamos bastante coisa no primeiro bloco, André, com relação à economia, taxa de juros, essa inflação, né? essa sensação de que tudo ficou muito mais caro e está quase que impossível conseguir comprar. Estamos em um ano de eleições, a gente conversava antes de começar a gravar o programa, né? Eu vou te fazer uma pergunta, eu sei que é até difícil responder, mas o que a gente pode esperar de 2023? No pós-eleição, temos aí duas frentes e tem uma tendência, uma chance maior de chegar ao poder no ano que vem, só que muita coisa pode acontecer. Como é que a gente analisa, como é que os economistas, os analistas de mercado estão pensando 2023 ou tentando enxergar para que lado o Brasil vai? Olha, Fabiano, independente, ainda é claro, tem bastante tempo para as eleições, mas independente de quem ganhar, ele vai ter que lidar com juros altos, inflação alta e, ao mesmo tempo, também conseguir estimular a economia que não seja somente com benefícios fiscais, com incentivos sociais. Por que a gente se preocupa com essa temática? Como eu comentei, né, no bloco anterior, os juros é importante para conseguir diminuir a inflação, mas ao mesmo tempo também juros mais altos acabam enfraquecendo a economia, né? Então é uma questão que a gente precisa trabalhar, independente de quem ganhar, vai ter que lidar com os juros mais altos. E como a gente vê, né, nesse momento, uma das medidas que são feitas agora para conseguir estimular a economia foi a desoneração, principalmente dos combustíveis, né, o ICMS, mas existem outras pautas também para conseguir colocar mais dinheiro na economia, para conseguir
dar um choque ali para ver se a economia anda, né? Mas tudo isso, Fabiano, tem um custo, né? Que é o que a gente chama de desequilíbrio fiscal. Então, a gente não pode gastar mais do que a gente arrecada, tá? Então, isso vai ser um grande desafio, porque vendo o discurso de todos os presidenciáveis, todos falam muito de estimular a economia via benefícios. Então, esse ponto é um ponto que a gente precisa prestar bastante atenção, né? É claro que a gente se preocupa, sim, claro, com as questões humanitárias em relação às pessoas com dificuldade, com vulnerabilidade, mas, ao mesmo tempo, também a gente precisa entender como a gente vai pagar todas essas contas, tá? Então, é importante que a gente pense nisso, né? Que tenha esse tipo de preocupação, porque senão, Fabiano, se as contas não fecharem no azul, a gente vai repetir novamente os erros do passado. A gente endividando a máquina pública cada vez mais, sem muita responsabilidade, e logo em seguida vai ser um voo de galinha, porque a gente vai estimular a economia e, consequentemente, esse estímulo não vai acontecer de maneira concreta, porque a conta ficou muito cara, né? Em termos gerais, Fabiano, a gente tem que entender que o Estado, né, que o governo federal, o governo estadual e o governo municipal, como todas as esferas, são como nós, né? Somos como nós, dona de casa, como as famílias. A gente precisa gastar menos do que a gente ganha, porque senão a gente vai ter, né, problemas futuros, né? Então, isso é importante, ajudar a arrumar a casa, colocar as contas em dias, né? É claro que às vezes dá uma escapada ali, o cheque especial, o cartão de crédito, mas a gente tem que ter o compromisso de seguir adiante, porque só dessa maneira que a gente vai conseguir, sim, construir um país mais rico, igualitário e, ao mesmo tempo, também forte economicamente. André, acho que tem muito empresário apreensivo e vai continuar assim, sim, ao longo desse resto de ano, começo do ano que vem, para saber para que lado o Brasil vai, e porque isso acaba influenciando muito nos investimentos que ele pretende fazer, né, nos caminhos que ele quer dar ali para a empresa dele. Qual é a orientação hoje para o empresário de modo geral, para ele se preparar para esse resto de ano e já pensar nos próximos passos para o ano que vem, com o presidente definido, né, com um caminho traçado aí para o nosso país? Fabiano, nesse momento, né, sempre as eleições é um momento que o empresariado ele coloca um pé atrás, né? Dificilmente você vai ver ali, um ou outro empresário está no momento de crescimento, de investir, né, de tomar. A gente até fala, né, quando a gente vê que o empresário está comprando, está fazendo isso porque ele vê que o pior já passou, né? Mas nesse momento, como tem muita incerteza ainda no jogo, ele acaba tomando uma posição mais conservadora, né? Nesse momento, Fabiano, como a gente ainda tem essas questões incertas para o futuro, uma dica que eu sempre dou é ter caixa, né? Porque se as situações piorarem, a gente tem condições de conseguir controlar, de conseguir dar um drible ali na crise quando você tem caixa, né? Porque um exemplo, tá? Na Covid, muitos dos empresários que tinham pouco caixa e teve essa pandemia, eles acabaram passando por bastante dificuldade, né? A gente até comento, né, que você pode ter empresa, você pode ter carro na garagem, você pode ter funcionários tendo lucro. Se você não tiver caixa, você quebra, tá? Então, você precisa ter esse tipo de fortalecimento caso, né, a gente tenha uma perspectiva de uma crise, de um aprofundamento da crise, né? Eu acredito que não, tá, Fabiano? Eu acredito que o governo que assumir em 2023 vai sim ter todos esses problemas envolvidos, mas a gente vai conseguir ter uma economia melhor do que a gente tinha em 2020, 2021, 2022. A gente vai sim caminhar para um revigoramento ali da massa salarial, né? Das pessoas vão estar mais empregadas. A gente vai estar muito melhor do que a gente passou os 2, 3 anos anteriores, tá? A gente vai estar no momento de recuperação da economia. Por mais que tenha todos esses desafios, ainda assim eu acredito, né? A gente como empresário tem que ser otimista, a gente não pode ser pessimista não, né? Mas ao mesmo tempo, acredito que a gente vai ter um crescimento menor, né, do que esse ano,
mas ainda assim com uma perspectiva positiva. André, e como é que fica a situação para o trabalhador, o CLT, o autônomo? A gente escuta, né, e já fez reportagens de orientações, de planejamento ali, e a gente vê, às vezes, o economista dizendo o seguinte: olha, você tem que se planejar, você tem que cortar o que não é essencial, você tem que gastar o seu dinheiro, você tem que poupar um X todo mês. Mas tem gente que, não tá, que já cortou ali o que é essencial. Já cortou no osso já, tá, né? A pessoa já está ali. Como é que fica a situação para uma pessoa que está ali, né, espremida? Né? Ela só está comprando o arroz, o feijão ali e pagando as contas e tentando se manter. Como é que fica a situação? Qual é a perspectiva de uma pessoa que está numa situação assim? Fabiano, a gente entende que é uma situação muito delicada, né, dessa população que está passando por dificuldade, vulnerabilidade social, né, estão cortando o orçamento ali, né, no osso já. Fabiano, é importante a gente pensar o seguinte, né, nesse momento de grande restrição financeira, a gente precisa olhar para dentro da casa, conversar com as pessoas que estão dentro, tentar entender como está o orçamento, né, de uma maneira que a gente pode ajudar um, ajudar o outro, né? Tomar decisões ali que caibam dentro do orçamento para que a gente não aprofunde ainda mais ou um endividamento ou uma situação familiar ali financeira. Por que eu estou falando isso? Né? Às vezes, junto com essa situação, às vezes também vem a falta de comunicação das famílias em relação ao que cada um ganha, né? Às vezes não fala, a esposa não fala para o marido não fala para a esposa, e até não fala se está endividado ou se não está endividado. É importante a gente entender que a família como um todo, ela é um único orçamento. Não é? Eu ganho e a gente divide o seu, né? Então é importante ter esse diálogo para a gente conseguir entender de que maneira que a gente consegue tomar decisões melhores financeiramente falando, né? Um passo que a gente fala também que não tem, né? É importante o trabalhador entender que ele precisa sim diminuir os gastos dele, né? Claro que, como eu comentei, é até um pouco insensível falar esse tipo de informação, mas a gente consegue equilibrar ali, apertar um parafuso, né? O que eu sempre comento para o pessoal que está numa situação dessa? A gente pensar em reduzir, diminuir e cancelar, né? Então, pensando nesses três fatores, né? Então a gente pode diminuir o consumo, por exemplo, de um cigarro, de uma bebidinha, né? A gente pode diminuir esse consumo, a gente pode interromper, né? Então, por exemplo, olha, estou com um orçamento apertado, será que eu não posso cancelar ali temporariamente o streaming? Eu sei que eu gosto demais, mas como o orçamento está apertado, busca fazer isso. Interrompe temporariamente até as contas voltarem ao azul e o que a gente fala depois é cancelar. Então tenta cancelar alguma coisa que realmente não faz sentido mais nenhum para você, né? Tenta cancelar ali algo que não faz mais parte do teu modo de viver, do teu convívio. Eu acho que é importante pensar esses três pontos, né? Diminuir, interromper e cancelar. Ver o que dá para fazer e buscar essas alternativas em conjunto com a família. E, é claro que é mais difícil, né? Mas nesse momento aí, talvez de uma reabertura da economia, se torne mais fácil, Fabiano, que a gente aumentar a receita da família, que é o famoso bico. Então, buscar ali alguma complementação de renda para você que está endividado, para você que está numa situação dessa, por tentar diminuir os gastos, né, via essas três frases que eu acho que é importante a gente colocar no nosso dia a dia, e ao mesmo tempo também buscar ali um bico, né? Tem alguma coisa que a gente faz que a gente consegue buscar uma renda extra, né, Fabiano? Eu acho que para quem consegue, para quem tem energia, para quem, né, tem essa habilidade ali, eu acho que demorou, né? Tem que fazer. Tem que ser criativo, Com André. certeza. Pelo resumo, né, do que você passou para a gente, tem que ser muito criativo para tentar buscar o que dá ainda para poder tirar, porque eu acho que você se manter no azul
né, é muito melhor do que você entrar no vermelho depois, mesmo que seja um azul ali magrinho, né, seria melhor do que um vermelho ali que vai deixar você numa situação delicada. Só para a gente encerrar então, André, acho que você já fez uma síntese bacana de qual é o caminho que a pessoa tem que seguir. É sempre consciência, tem que ter muita consciência. Sim, é importante sim, Fabiano. Importante que, né, todas as pessoas das famílias tenham consciência de que é importante ter um equilíbrio financeiro, né? É que o pessoal fala, mas eu estou acostumado, né, de dever no cheque especial, de dever no cartão. Quando vocês experimentarem ali uma situação de finança equilibrada, é uma situação muito melhor. Você vai se tornar uma pessoa mais produtiva, menos preocupada, né? Porque a gente sabe, né, Fabiano, que isso impacta o nosso dia a dia. Saber que a gente está devendo ou que está com uma conta não paga, que está gerando juros, isso, de alguma maneira, afeta a gente profissionalmente, pessoalmente, né? A família acaba também sentindo tudo isso. Então, é ter consciência como um todo, né? Pensar que o seu salário é aquilo que você ganha e não o cheque especial ou o cartão de crédito. Eu comento tudo isso porque são as principais armadilhas aí do orçamento doméstico familiar, é o cartão de crédito e o cheque especial. Ter consciência de que a gente precisa sim pensar no futuro, pensar de uma maneira de conseguir poupar, de conseguir criar um futuro melhor para a gente e para todos os nossos familiares. André Ianno, muito obrigado pela participação aqui no nosso Band Entrevista deste domingo. Um excelente domingo para você. E a gente vai encerrando o nosso programa de hoje. Um excelente domingo para você que está em casa. E a gente se encontra numa próxima edição. Até lá.